Deus é o Deus que cria oportunidades. Então, quando você vem aqui, eu quero te dizer que Deus está criando nessa noite para você oportunidade. Deus está criando para você hoje condições, porque Deus está interessado em você. Deus nos ama, essa é a grande verdade que o Evangelho nos comunica. Talvez você já ouviu a palavra Evangelho ou igreja evangélica, mas talvez alguém nunca te disse o que significa Evangelho. E Evangelho, no seu significado etimológico, significa boa notícia, boas novas. Então, a cristandade no mundo inteiro, ela é portadora de uma boa notícia, de uma boa nova. Evangelho significa boa nova, significa boa notícia. E é disso que nós queremos falar nessa noite aqui, nessa noite desse domingo de Páscoa. Queremos dizer a você que Deus, Ele trouxe uma notícia maravilhosa. E essa notícia, ela começou a ser propagada lá no Oriente Médio, lá em Israel, em Jerusalém. E que notícia é essa? A notícia é que Deus, Ele nos apresentou um campeão. E esse campeão tem um nome, o nome dele é Jesus. E a notícia então se espalha para Samaria, Judéia, aquela região, depois alcança as nações vizinhas, finalmente chega na Europa e percorre os séculos e chegou ao Brasil. Quando descoberto, chegou a mensagem da cruz e chegou até mim. No ano de 1986 eu tive um encontro com Cristo, um encontro definitivo, um encontro marcante. Jesus me marcou. Eu quero dizer que essa noite Deus trouxe você aqui para que você tenha conhecimento desta boa nova, desta boa notícia. E se você já ouviu parte dela, eu creio que Deus quer que ela entre dentro do seu coração. E é por isso que você veio aqui, por isso que Deus te trouxe. Não é obra do acaso, não é apenas uma coincidência, mas não, Deus está interessado em você, nós cremos nisso. A minha oração essa noite é que o Espírito de Deus abra o teu coração, abra o teu entendimento e lhe faça perceber a grandeza da obra que Cristo realizou por mim e por você. Antes da gente falar de Jesus, o nosso campeão, o nosso representante, e como nosso reverendo já até introduziu aqui, aquele que venceu os nossos inimigos. Mas eu queria citar um episódio na Bíblia envolvendo um jovem chamado Davi. Havia uma guerra entre entre Israel e o povo inimigo chamado Filisteus. E o exército de Israel estava pronto para a batalha de um lado de um vale, e do outro lado estava o exército filisteu. E do meio das fileiras dos filisteus sai um homem que acredita-se que teria cerca de 3 metros a 4 metros de altura. E quem nunca ouviu falar da batalha entre Davi e o gigante filisteu? E esse gigante, ele se apresenta e diz: dá-me um homem para que ambos pelejemos. E afronta os exércitos de Israel. E naquele momento ninguém se apresentou. Mas para que nós possamos entender
O que significa Deus ter enviado Jesus, ter enviado seu Filho. Para aquele momento, Deus também apresentou um campeão. Deus apresentou um homem, e esse homem era um jovem, o nome dele era Davi. E Davi se apresenta e diz: quem é este incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Evidente que essa batalha épica, em que Deus vai se utilizar de Davi para revelar sua grandeza e o seu poder, o seu domínio, quando Davi, o adolescente, o jovem, vai derrotar o gigante filisteu. Mas os séculos se passaram, e a mesma pergunta, a mesma proposta, ela vai ecoar no tempo e na eternidade. É como se os inimigos, os nossos inimigos, estivessem dizendo: dá-me um homem, apresente-se um homem. Para aquele momento, entre o exército filisteu e Israel, Deus tinha preparado Davi. Mas para as batalhas mais importantes, Deus também preparou um campeão. Deus preparou um homem. E Deus apresentou esse homem. E o nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus. Então, quando nós falamos da Semana Santa, quando nós falamos de tudo o que ela nos faz lembrar, nós temos que entender que Deus apresentou um homem. Deus mesmo, no seu Filho, assumiu a natureza humana. E o que veio Jesus fazer? Jesus veio derrotar os nossos inimigos. Jesus veio vencer os nossos inimigos. Jesus veio ser o nosso campeão. E a proposta lá nos dias de Davi era: se eu vencesse, disse o gigante, vocês serão nossos servos. Mas se ele me vencer, se o campeão israelita me vencer, nós seremos seus servos. A proposta continuou a mesma, só que em dimensão infinitamente maior, em dimensão muito mais profunda. A proposta é: se esse campeão sucumbisse, nós perderíamos. Mas se esse campeão vencesse, nós venceríamos com ele. E por que o Evangelho significa boa notícia, boas novas? É porque o nosso campeão venceu. O nosso campeão triunfou. Nosso campeão que nos representa, ele conquistou. E ele quer celebrar, e ele quer, meu amigo, nosso amado irmão e visitante também, e os nossos irmãos aqui, esse Jesus quer nos fazer tomar parte na sua vitória. Ele quer nos fazer também vivenciar e usufruir da sua conquista. E ele disse: ide por todo mundo e preguem essa boa notícia, preguem esse evangelho, e quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. Mas a proposta é: se você tomar posse da vitória de Jesus, você se torna vencedor com ele. O primeiro inimigo que Jesus vence, e agora ele nos leva a vencer com ele, é o eu. E o que é o eu? Nada mais do que aquela inclinação que existe naturalmente em nós de querermos satisfazer nossos desejos, satisfazer nossas cobiças, de centralizar todas as coisas em nós mesmos, não querermos nos submeter àquilo que Deus diz, que Deus ordena, suas leis, seus mandamentos. Então o nosso eu, ele despreza todas as outras coisas, desde que nossos interesses, nossas cobiças possam ser buscadas. Então essa coisa horrível é o que traz
abalos nos relacionamentos, é o que traz perturbação entre as pessoas, é o que gera as guerras, é o que gera as brigas, porque todas as pessoas estão buscando satisfazerem a si mesmas, criarem prazer para si mesmas, obterem bens, obterem riquezas, obterem prestígios, receberem honra, receberem aplausos, receberem elogios, e não importa que método, que caminho você terá para que percorrer, o importante é que você consiga essas coisas, e então você atropela o próximo, você atropela princípios, você atropela a lei de Deus, você atropela o conceito de bom e mal, de certo e errado, desde que seus anseios, seus prazeres, suas cobiças, as coisas que você quer, que você as conquiste. Então matar, roubar, destruir e fazer são apenas algumas das coisas que acompanham essa inclinação para o eu. Mas o nosso campeão Jesus, quando ele veio, ele nos mostrou uma outra maneira de viver. Ele disse: eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Quando relacionado ao próximo, ele disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Ele também disse: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Jesus é o nosso campeão. Ele nos mostrou que é possível você viver uma vida descentralizada no eu. É possível você viver uma vida centralizada em Deus. É possível você viver uma vida que agrada a Deus. É possível você viver uma vida governada pelo amor genuíno, altruísta, que busca, em primeiro lugar, Deus, o seu reino, e também busca o bem do próximo. Jesus disse: o maior mandamento é: ouve, Israel, amarás o Senhor teu Deus. O segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso não é possível se o eu não for vencido. Isso não é possível se o eu não for subjugado. Isso não é possível se o eu não for derrotado. Mas o nosso representante Jesus, o campeão dos campeões, ele chegou e ele não buscou a honra dos homens, ele não buscou os aplausos dos homens. Ele estava morto para si mesmo, para fazer a vontade daquele que o havia enviado. Tiago pergunta: de onde vêm as guerras? De onde vêm as brigas? De onde vem tanta confusão? Por que vocês são tão perturbados? Ele diz: não vem de outra coisa, senão das cobiças que combatem contra a alma, senão das coisas que estão no eu, daquilo que te leva a buscar a qualquer preço satisfazer esse ego. Mas Jesus nos mostra: há sim possibilidade de viver um outro modelo de vida. Jesus nos mostra: não existe outro paradigma, existe outra direção, existe outro modelo, e esse modelo nós encontramos em Jesus. Glória a Deus. Vocês vejam que Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz que ele, muito embora sendo Deus, nós temos ouvido tantas mensagens do nosso reverendo, e é isso mesmo. A Bíblia diz que ele é Deus de Deus, ele vem de Deus, ele é gerado, não criado, ele é Deus de Deus, ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por ele, portanto ele é a palavra de Deus eterna, o Filho eterno de Deus. Mas muito embora sendo Deus, criador do sol, das estrelas, das galáxias, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas assumiu forma de servo, e sendo achado em semelhança de servo, diz o texto sagrado, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus venceu o eu e nos ensinou: este é o novo paradigma. Ele diz, né, que nós
devemos ser seus imitadores. Ele diz, quem quiser vir após mim, quem quiser vir após mim. Ele apresentou o padrão, ele diz, negue-se a si mesmo. Sabe, meu amigo, minha amiga, enquanto você estiver perseguindo tuas cobiças, enquanto você estiver perseguindo o seu bem-estar, custe o que custar, atropelando lei, atropelando princípio, atropelando o teu próximo, eu quero dizer que você está seguindo o paradigma da destruição. Mas se você quer ser liberto, se você quiser ser uma pessoa que vence o eu te apresento um novo paradigma. O nome dele é Jesus. É Jesus, é Jesus, glória a Deus. E ser cristão é ser seguidor de Cristo. Ser cristão é ser parecido com Jesus. Nós precisamos tomar a decisão de sermos como Jesus. Parar de buscar nossos próprios interesses. Não tenha cada um em vista o que é seu, mas cada qual que é do outro. Considere os outros superiores a si mesmo. E tende por modelo Jesus, o nosso campeão. Então, quando falamos da Páscoa, estamos falando daquele que venceu os maiores inimigos. Davi venceu Golias. Disse que Davi também, a Bíblia diz, venceu um leão, venceu um urso. Mas eu quero dizer que Jesus é maior que Davi. Porque Jesus venceu inimigos que Davi não venceu. Jesus venceu o eu. Jesus venceu o orgulho. Jesus venceu tudo que os homens caem. E Jesus se tornou o nosso modelo. O segundo inimigo que Jesus venceu foi o mundo. E quando falamos de mundo, irmão, quando falamos de mundo, não estamos falando de ecossistema, não estamos falando do planeta, não estamos falando dessas coisas, mas estamos falando de um sistema anti-Deus. Estamos falando de uma corrente, uma correnteza que arrasta as pessoas para ferirem o coração de Deus, para ofenderem a Deus. O mundo que conspira contra Deus, uma mentalidade avessa a Deus, que rejeita Deus, que exclui Deus, que não quer ouvir Deus. Essa correnteza é um inimigo perigosíssimo, porque ele quer nos arrastar para longe de Deus. Mas a Bíblia diz que Jesus, que é o nosso campeão, ele venceu essa correnteza. Ele venceu essa correnteza. Satanás chegou para Jesus e disse, olha, levou ele num lugar bem alto, mostrou todos os reinos do mundo e disse, olha, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Imagine que ele mostrou, a Bíblia não detalha, a Bíblia deixa para nós pensarmos e tentarmos idealizar ou visualizar o que poderia ser, mas certamente mostrou as riquezas, mostrou os prazeres, mostrou as glórias deste mundo. Mas a Bíblia diz que Jesus recusou essa oferta satânica. Jesus recusou esta influência. Ele disse, Satanás, está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Nós temos em Jesus o campeão que venceu o mundo. Nós também podemos vencer o mundo. Nós também podemos dizer ao mundo que quer nos afastar de Deus, que quer nos tirar da presença de Deus, dizer, nosso campeão venceu o mundo e nós também vencemos. Quando querem nos oferecer riquezas, quando querem nos oferecer prazeres, diga que mulheres, homens, amantes, tantas outras coisas que querem nos oferecer e dizer, olha, usufrui a vida é curta, goza a vida, come, bebe, regala-te, eleva seu corpo, sua mente, seu ser a experimentar o ápice dos prazeres. Nós vamos dizer, olha, o nosso campeão venceu você, Satanás, o nosso campeão venceu o mundo. Nós não aceitamos essa oferta, porque encontramos prazer muito maior naquele que nos amou,
encontramos prazer muito maior naquele que deu a sua vida por nós. Não estamos interessados nas riquezas, não estamos interessados nas mulheres, não estamos interessados nas amantes, não estamos interessados nos vícios, na cocaína, nas drogas, nós não estamos interessados na maconha, nós estamos interessados em Jesus. Nós queremos ver a cidade celestial, estamos aguardando a sua vinda em glória.